com o coração assim, transbordando de alegria. E nós precisamos fazer alguns agradecimentos, como todos os anos nós fazemos, né? Nós gostaríamos de agradecer à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas pelo apoio que sempre nos dá, a Secretaria de Cultura, que nos cede esse espaço sempre que precisamos, esse espaço cultural da URCA, que nos recebe com tanto carinho, e eu gostaria de fazer um agradecimento na pessoa da Carmen e da sua equipe, que nos recebe com tanto carinho, sempre que nós chegamos aqui, que precisamos. Já viemos aqui não só em encerramentos de semanas espíritas, mas também em feiras do livro, e ficamos aqui e fomos muito bem tratados. Então, a nossa gratidão a essas pessoas que nos tratam tão bem.
Agradecer às casas espíritas que fazem parte da Aliança Municipal Espírita. Durante toda a semana nós falamos, não existe Aliança Municipal Espírita sem as casas espíritas, né? Então, o nosso agradecimento pelo apoio, pelo trabalho que é feito na nossa cidade, pelas nossas casas adesas, e que nos receberam, que compraram essa ideia de fazermos a Semana Espírita, alternando as visitas em todas as casas, e que, com as bênçãos de Jesus, deu tão certo, né? Nós agradecemos também nosso irmão Geraldo, que nós não temos, todos os anos é a mesma coisa, nós não temos nem palavra para agradecê-lo, esse empenho dele, esse trabalho que ele faz com tão boa vontade de coração, e eu peço uma salva de palmas para o Geraldo. Para quem não conhece, levante-se, Geraldo. Ele que grava todos os nossos eventos, né, aqui em Poços de Caldas, nas nossas casas espíritas, sempre que nos ajuda. Geraldo, nós precisamos de um vídeo, Geraldo, nós precisamos de um PowerPoint, e ele está aí nos ajudando. Agradecer mais uma vez as nossas irmãs, a Fernanda, a Natália, agradecer o nosso irmão Arnaldo, que não está aqui presente. Cadê? Arnaldo, você está escondido aí, né, Arnaldo? Uma salva de palmas para o nosso irmão Arnaldo, que nos alegrou muito durante essa semana também, com a sua viola, não sei se chama viola, mas que ele toca bem, ele toca. Né? Então, nos alegrou muito, receba também, meu irmão, o nosso abraço, o nosso agradecimento por tudo que você nos proporcionou durante essa semana. E aqui eu gostaria também de fazer um agradecimento, em nome da Aliança Municipal, aos voluntários da Banca do Livro Espíritas. Esses amigos que me acompanham há quase 6 anos, que eu estou quase 6 anos à frente da Aliança Municipal. E eles me acompanham com esse trabalho, com esse empenho, levando o livro espírita, essa mensagem de Jesus às pessoas, não só de Poços, mas de todas as pessoas que chegam ali na nossa banca, Praça Pedro Sanches, 162. Quem não conhece, nos visitem lá. A banca está lá desde 1980, não é Milton Muniz? Isso mesmo. Então, eu quero de coração agradecer aos nossos voluntários que nos ajudam com tanto carinho, com tanto apreço. Fica aqui o meu agradecimento em particular. E aí eu quero fazer um agradecimento especial a todos os amigos que acompanharam as exposições do Evangelho durante essa semana, aos que aqui estão, que vieram ouvir o nosso irmão, que também vou chegar a vez dele e fazer esse agradecimento especial. Mas a presença, meus irmãos, é muito importante. Nós escolhemos um tema esse ano, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe. E aí, durante todas as falas, durante essa semana, nós chegamos à conclusão, porque a ideia era essa, de que somos uma só família. Lembram? Todas as falas foi para nós chegarmos a essa conclusão. Somos um só rebanho, com um só pastor. A ideia era essa. Então, que nós possamos levar dessa semana essa certeza de que somos um só rebanho e que somos um só, e que temos um só pastor. No início da nossa semana, lá no Deus e Caridade, quando nós abrimos a palestra, né, do dia, nós trouxemos uma mensagem do Leon Denis, quando ele tinha 36 anos de idade. No ano de 1883, ele discursou e abriu a solenidade de fundação da União Espírita Francesa. E aí, num pequeno trecho da mensagem dele, ele diz assim, veja bem, 1883. Diante dos males que ameaçam o mundo,
entregue aos assaltos do materialismo e das paixões brutais, todo espírita precisa compreender que lhe cabe uma grande tarefa. Temos conosco, diz Denis, a razão e os fatos. Só nos falta a união dos corações e dos esforços. Unamo-nos, apoiemo-nos uns aos outros. Fundemos uma obra de fraternidade, uma obra que agrupe num feixe nossas forças, nossos meios de ação, que os faça convergir para um fim elevado, o progresso moral, a regeneração da humanidade. Então, meus irmãos, eu estou repetindo essa mensagem para que os dirigentes das casas, nós, os trabalhadores, possamos levar conosco essa mensagem, essa responsabilidade que nos cabe. Nós já temos o conhecimento, nós precisamos agora nos unir, trabalhar e então conseguirmos esse progresso moral e a regeneração da humanidade, que é esse o objetivo. É esse o objetivo e o que foi falado durante essa semana. Todas as conclusões das exposições do Evangelho chegavam a essa conclusão. Regeneração. A partir do momento que nós nos identifiquemos como uma só família, um só rebanho, sob a égide de um só pastor. Mas chega de conversa. Nós temos aqui um convidado de muito carinho que nós temos por ele, aprendemos a ter, ouvindo, e fica aqui o convite também, para que nós possamos segui-lo lá no Instagram, não, no YouTube. No YouTube, o Lafran, nosso irmão Emerson Pedersoli, tem vários estudos rápidos, porque agora tudo tem que ser rápido, não é isso, meu irmão? Então, ele faz estudos de 18, de 20, 21 minutos, especialmente das obras do irmão José, que eu tenho certeza que nós todos conhecemos. Então, tá lá, vários vídeos no YouTube, vídeos maravilhosos, voltados, com aquele olhar voltado sobre a psicologia, mais à luz da doutrina espírita. E que nós temos a gratidão hoje de recebê-lo aqui para trazer a sua palavra, para trazer esse aconchego que ele sempre traz com os seus estudos. E quem é Emerson Pedersoli? Bem, eu peguei o que estava lá na página do Lafran, né? Então, ele diz: nosso amigo é psicólogo e ele é coordenador do Lafran. É o La Fraternidade Maria de Nazaré, lá em Belo Horizonte. Mas como que nós podemos qualificar o nosso irmão Emerson? Nosso irmão é trabalhador do movimento espírita mineiro. Eu acho que isso diz tudo, né? Então, meu irmão, seja bem-vindo. A palavra é sua. Eu agradeço. Boa noite, gente. Nossa, esse boa noite está muito ruim. Vamos começar de novo. Boa noite, gente. É só um pouquinho de fé e tudo melhora, viram? Então, uma parte de vocês já me conhece. Belo Horizonte, essa casa espírita, o La Fraternidade Maria de Nazaré. Uns já encontraram lá no YouTube, viram no Instagram. O nosso abrigo é um abrigo com crianças e adultos com paralisia cerebral. Hoje nós temos 26 internos. A campanha de fralda que fizeram, quando eu vou na cidade do interior, a pessoa me chama uma vez, duas vezes, eu vou tranquilo, não falo nada.
Quando começa a me chamar mais de 3 vezes, eu falo assim, faz uma campanha de fralda para mim. Aí eu começo a pedir fralda. E aí lá em Belo Horizonte, as pessoas me encontram na rua e falam assim, ô Emerson, você está fazendo campanha de fralda até hoje? Eu falo assim, meus meninos estão fazendo cocô até hoje, você acredita? Porque, na realidade, como nós temos um índice de presença dos meninos muito intensa, no que diz respeito, vem do hospital, sai do hospital, vai para o hospital, e a gente está sempre usando as fraldas ali, nós gastamos uma média de 4.500 a 5.000 fraldas por mês. Então a nossa campanha não para nunca. Depois, se vocês tiverem a chance, lá no YouTube a gente fala sobre essa campanha que eu mandei para o Socorro, a gente fala sobre essa campanha da utilização das fraldas e a gente explica também o nosso abrigo. Quem for em Belo Horizonte, faz contato conosco, porque aí a Socorro tem meu telefone até no umbral. Então, é marcado comigo mesmo, então não fica difícil não, tá certo? Vocês imaginem bem, quando a gente estava lá, eu estava lá na adolescência, iniciando na adolescência, eu estudei no colégio de padre, entre a 5ª e a 8ª série. E aí, eu perguntei ao padre assim, como é que pode uma humanidade inteira surgir de um casal? Esse padre, ele era professor da matemática e ele era diretor do colégio. Como é que pode a humanidade inteira surgir de um casal de Adão e Eva? E o padre me respondeu, são os mistérios de Deus, meu filho. E aí eu fui lá na Bíblia, eu estava mais ou menos 12 anos, 13 anos, quando eu fui lá na Bíblia, eu vi que Adão e Eva tiveram 3 filhos, Caim, Abel e Sete. E aí eu voltei no padre, eu falei, como é que pode a humanidade inteira surgir de um casal que tiveram só 3 filhos? E aí ele me respondeu, são os mistérios de Deus, meu filho. E aí eu voltei na Bíblia e eu vi que Caim matou Abel. Caim matou Abel e fugiu para uma outra cidade. Lá ele encontrou com uma mulher, se casou com ela, e com ela ele teve um filho que se chama Enoque, e deu origem à primeira tribo, Enoquias. E aí eu voltei no padre. De onde é essa mulher que Caim casou? Como é que ele podia fugir? Ele encontra uma mulher em outra cidade. Quem é essa mulher? E o padre me respondeu, vocês têm que falar igual na missa, é isso mesmo, todo mundo junto. São os mistérios de Deus, meu filho. E aí, gente, eu fiquei pensando na família de Deus. Deus trouxe a primeira família. Ele colocou Adão e Eva e falou com os dois assim, olha, vocês têm tudo isso por conta de vocês. Tudo. Vocês podem ficar à vontade, tudo é de vocês. Só não come aquela fruta. O mundo inteiro é seu. Não come aquela fruta. Pode desfrutar. Olha, gente, vocês estão numa... Aí ele fala com os dois, olha, vocês estão no Éden, o paraíso é aqui. Só vocês dois. Não tem vizinho, não tem cunhado, não tem sogra, não tem parente. Só vocês dois. Não comam aquela fruta e vivam bem. Os dois foram lá e comeram a fruta. Olha a primeira família que Deus colocou na terra, se a gente for fazer analogia. Deus colocou na terra 2 infratores, formando um casal. Os 2 infratores dão origem a 3 filhos. Um assassino, um cadáver e um indisciplinado. Porque a palavra sete escreve com TH, sete, com TH mudo. Na linguagem dos moabitas, significa desordeiros, bagunceiros, aprontadores. Aí eu fiquei pensando na família que Deus colocou. Um casal de infratores e 3, dos quais 2 são marginais e o outro não deu nem para descobrir, porque morreu antes, assassinado pelo próprio irmão. Aí quando eu pensei na família de Deus, eu falei, gente, a nossa família está boa demais. E aí a doutrina foi me ilustrando. Adão não era um homem. Aí
a gente vai lá na doutrina espírita, anos depois eu fui ver na Gênese, na codificação, Kardec coloca para a gente, nos capítulos 10, 11 e 12, ele vai falar dessa origem. E ele vai falar em Gênese mosaica, Gênese espiritual e Gênese orgânica. Ele vai falar que Adão não é um homem. Adão é um grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotados de razão. Podem ser homens, podem ser mulheres, mas predomina a razão, também tendo sentimento. Eva não era uma mulher, é um grupo de pessoas que vieram habitar a terra dotadas de sentimento, mas também tem a razão. Caim, Abel e Sete não eram necessariamente 3 filhos, mas 3 personalidades que vão povoar a terra. Caim, os caídos que vieram de outros planos e não deram conta de acompanhar a evolução daquele planeta ou daqueles planetas no seu movimento transitório e vieram começar aqui de novo. Abel, Caim ligado aos caídos, Abel ligados ao bem. Aqueles que vieram para auxiliar os Caíns. E o mal mata o bem. E Sete não era necessariamente um nome ou um grupo de pessoas. 7 são aqueles que vieram para aprontar, vieram para indisciplinar. Vem para pichar, vem para destruir, vem para brigar, a pronta de todas é o 7. É daí que surgiu o ditado, fulano pinta, entender? Ninguém fala assim, nossa, esse menino é demais, ele pinta o 584. Ninguém vai entender se falar isso. Se falar assim, ele pinta o 50, ninguém vai entender. Mas se alguma criança ou adulto estiver conversando e falar assim, nossa, esse menino é demais, ele pinta o 7, todo mundo sabe. Ou seja, ele apronta. Imaginem vocês que aí são as 3 personalidades. Olhem bem, essas 3 personalidades têm hoje na Terra os bons, os perversos e os indisciplinados. Todos nós, de alguma forma, nos encaixamos nessas 3 personalidades que vêm de Adão e Eva, que vêm da razão e do sentimento. Não um casal, todos nós temos razão e sentimento, mas aí eu comecei a aprofundar depois que eu fui entender isso na doutrina espírita, fui me desligando da igreja, e eu fui me envolvendo com o que a doutrina espírita foi oferecendo. E aí eu fiquei pensando no nosso tema, família, honrar pai e mãe. Mas qual é a principal família que a gente tem que dar conta dela? A principal família. E essa todo mundo tem que dar conta. Todo mundo tem. E é a família absurdamente pessoal. Por quê? A minha maior família, a família que eu sou obrigado a dar conta, é essa família aqui. Sou eu mesmo. Aqui tem, a partir de 2 células, masculina e feminina, aqui nós temos 60 trilhões de células trabalhando em nosso favor no indivíduo adulto. Nós temos no nosso sistema nervoso 100 bilhões de neurônios. Nós temos na nossa estrutura mental, na força do nosso pensamento, Joana de Ângeles coloca que nós temos aproximadamente 60 mil pensamentos por dia. O espírito de João Lúcio coloca que nós podemos chegar até 100 mil pensamentos por dia. No livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, no capítulo 31, ele coloca que nós temos 2 tipos de pensamentos apenas, positivos e negativos. Então, a família principal está aqui. No capítulo 4 do livro Lampadário Espírita, Joana de Ângeles coloca para nós, no capítulo intitulado Corpo, ela coloca para nós que o nosso coração, numa vida média
de 70 anos, numa vida média de 70 anos, ele pulsa aproximadamente 2 bilhões e 500 milhões de vezes, sem descanso, a não ser naquela parada, na fração do segundo, entre a sístole e a diástole. A sístole e a diástole. Nesses dois movimentos, 2 bilhões e 500 milhões de vezes, numa vida média de 70 anos. Então, a principal família, ela está aqui. A biologia nos coloca que se nós tivéssemos condições de desfiar os neurônios, pegar cada neurônio, imaginem vocês, 100 bilhões de neurônios, se nós pudéssemos pegar cada neurônio e emendar, fazendo uma linha, nós formaríamos 970 quilômetros de fibra neuronal por centímetro cúbico. 970 quilômetros de fibra neuronal. Nós não imaginamos o emaranhado que está aqui dentro. Por que eu estou colocando para vocês? Esta é a principal família. Eu cuidando desta família, eu fico estável para cuidar da minha família núcleo. E depois, a família macro. Mas eu tenho que cuidar de mim. Quando Jesus ensina para nós amar o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo, e eu estou fazendo referência ao capítulo 5 de Mateus, ele está dizendo que é para nós darmos conta do alto amor. Essa fala de Jesus não é original. Não foi Jesus que falou isso pela primeira vez. Amar o próximo como a ti mesmo, quem falou isso para nós pela primeira vez na Bíblia foi Moisés. Moisés, lá em Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, ele diz para nós: não atentarás contra a vida do teu próximo, não agrida o teu próximo, não perverta o seu próximo, não pense negativo sobre o seu próximo, não atente contra a vida do teu próximo, mas ame o teu próximo como a ti mesmo. Moisés, quase 2000 anos antes de Jesus. Jesus, lá no capítulo 5 de Mateus, ele coloca para nós: não vim destruir a lei, porque Moisés já tinha trazido a lei, mas eu vim cumprir. E deixo com vocês um novo ensinamento: amai os vossos inimigos. E aí ele acrescenta no ensinamento de Moisés. Então, o amar o próximo como a ti mesmo é auto-amor. Eu preciso cuidar dessa família. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente, cuide das suas relações, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono, cuide da água. Cuide! Para quê? Para que você tenha condições de cuidar do outro. Como que eu vou cuidar de alguém se eu não cuido de mim? Um exemplo simples. O CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, tudo que você estiver sentindo, o CID-10 te apresenta. O CID-10 foi apresentado no ano de 91 para a comunidade médica. Ali tem catalogados 14.400 doenças. O CID-11 já está pronto, foi apresentado no primeiro semestre de 2019 para o mundo, para a comunidade médica da Organização Mundial de Saúde, primeiro semestre de 2019. O CID-10 com 14.400 doenças, o CID-11 com 55 mil doenças. Em menos de 30 anos, nós quase quadruplicamos o número de adoecimento na Terra. Significa? Aí uns disseram para mim assim: é porque a ciência está evoluindo demais. Não é isso. É porque nós estamos adoecendo demais. O autocuidado, ele está diminuído. A gente está se agredindo mais. E se eu não cuido dessa família, como que eu vou cuidar do entorno? Como relata para nós o Livro dos Espíritos, na questão 766, a vida social está na natureza, a vida social está aqui. Como que eu vou cuidar de quem está em volta se eu não estou cuidando de mim?
Quando eu estou estabelecendo esse autocuidado, essa estabilidade, fica fácil eu lidar com o outro. E aí eu falo do outro, nossos filhos, nossa esposa, o nosso marido. Eu vou cuidar do outro, mas eu estou me cuidando. Eu posso não ser nenhum exemplo de autocuidado, mas eu estou lutando. Isso é importante. E aí, Pedro, na sua primeira carta, ele coloca para nós assim: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Apacentai o rebanho de Deus. Ofereça ajuda para o rebanho de Deus. Apacenta, ofereça pasto. E aí a gente traz para nós: quem é o rebanho de Deus que está comigo? O rebanho de Deus? Minha esposa, minhas filhas. Você que está casado e tem o marido e os filhos. Esse é o rebanho de Deus. Apacenta. Quando a Socorro falou aqui de uma família, quem é o nosso rebanho além do núcleo? Aqui é o nosso rebanho. Quando a gente luta para colocar em prática, é essa família. Aqui é o nosso rebanho. Apacenta o rebanho de Deus que está dentre vós. Até porque nós sabemos, no estágio em que estamos, que nem todos, aliás, é uma fala de Kardec. Lá na Gênese, no último parágrafo do livro da Gênese, veja, o último parágrafo do último livro da codificação, que foi codificado no ano de 1868, no último parágrafo, Kardec coloca uma conversa dele com os espíritos. E aqueles que não acreditarem em nada disso que está publicado, que a gente está estudando, e aqueles que não acreditarem, os espíritos respondem para Kardec: não tem por que se preocupar. Um dia acreditarão. Só isso. Então, oferecer pasto não quer dizer que nós vamos converter o outro, mas nós vamos oferecer o alimento que a gente tem, o estudo que a gente tem, as leituras que a gente faz. Ofereça pasto. E aí nós vamos avaliando como que é esse pasto. Então, vou pegar um exemplo simples. No livro Desafios da Educação, que é um livro só de perguntas e respostas, que o Raul Teixeira faz e o espírito de Camilo responde, eu gosto, quando eu cito Desafios da Educação, eu coloco para as famílias, se puderem, adotem esse livro no culto no lar. Adotem no culto no lar. É um livro só de perguntas e respostas, Desafios da Educação. Na primeira e segunda edição são 85 perguntas e respostas. Da terceira em diante são 84. É porque na primeira e na segunda suprimiram a pergunta de número 57, da 56 vai para 58. E aí depois eles corrigiram nas edições seguintes. Então, perguntas do tipo, sobre família. Que hora que nós podemos conversar com a criança sobre sexo? É a pergunta de número 14. Como lidar com aqueles casais que frequentam os motéis nas suas datas comemorativas na busca do prazer? É a pergunta de número 38. Como lidar? Como que fica a vinculação espiritual? Como lidar com a educação e com a formação, para além da predisposição homossexual que acontece dentro dos nossos lares? Como lidar com tabagismo e alcoolismo dentro de casa? O que fazer junto àqueles espíritas que não abrem mão do uso da droga? Como fazer acontecer a educação da criança especial dentro da casa espírita? Mas a pergunta de número 21, então são perguntas que estão lá no livro. Mas a pergunta, vou pegar uma outra, a pergunta 55, que a gente está assistindo hoje. Como lidar com os jovens que querem usufruir do ambiente da casa de seus pais para suas intimidades sexuais no período de namoro? O que fazer? Raul pergunta, Camilo responde. Raul pergunta, Camilo responde. Então, aqueles que falam assim, meus filhos já são adultos e tal,
mas se eles já são adultos, vocês estão caminhando para serem avós. Daí a pouco vem os netos. Muitas vezes vão vir aqueles filhos adultos que a gente não teve essa conversa quando eles eram meninos, quando eram jovens, e aí quando adultos a gente tem a chance de conversar, porque a gente está estudando. Mas a pergunta de número 21 é a seguinte: como lidar com filhos de espíritas que não aceitam frequentar a casa espírita? Como lidar com filhos de espíritas que não aceitam frequentar a casa espírita? E aí, Camilo coloca assim: vão partir do pressuposto de que o desinteresse não é dos pais. Porque tem muitos pais que deixam o filho do lado de fora e falam: pode ir, meu filho, entra. Enquanto isso vai no supermercado, enquanto isso vai no sacolão, está fazendo compra. Ele não entra, não assiste reunião, não participa de nada. Deixa o menino entrar. Vão partir do pressuposto que o desinteresse não é dos pais. E vamos avaliar os filhos. Olha como coloca Camilo. Quando é a criança, criança não tem querer, gente. Criança não tem querer. Eu não sei quem andou falando por aí que criança tem livre-arbítrio. Eu não sei quem inventou isso. Criança não tem livre-arbítrio, não. Criança não tem livre-arbítrio, não. Vou pegar, nós temos 3 filhas. Aí me perguntaram: senhor Emerson, na sua casa as meninas tiveram livre-arbítrio? Não, tiveram. Quando decidiram nascer lá em casa, nasceu, acabou. Ô gente, a Terra tem mais de 4 bilhões de lares. Elas nasceram na minha casa. Perderam o livre-arbítrio até os 18. Depois a caminhada é delas. A caminhada é delas. E o Camilo coloca: vocês vão conduzindo a estrada que a criança deve caminhar. A gente vai conduzir. Aí me falaram assim: Emerson, mas se a gente forçar, a gente não estaria traumatizando a criança? Traumatizando. Ah, porque está forçando. Ô, gente, e Jesus está traumatizando alguém, por acaso? A gente força a criança a entrar na escola quando está com 3, 4, 5, 6 anos. Força ou não força? Vocês não forçaram, não? Isso é só em Belo Horizonte que acontece? Ô, gente, esse povo espiritualizado de Poços de Caldas. A gente força o menino a entrar. E o menino entra chorando, e muitas vezes a mãe fica chorando lá de fora. A escola fala: a senhora fica. Ah, mas quem sabe eu entrando ele para de chorar? Não, lá dentro ele para. Não entra não. Mamãe fica doida para entrar. A mãe que fica mais indignada é quando ela deixa o filho na porta da escola e ele fala: tchau, mamãe. E não derrama uma lágrima. Ele estava doido para entrar para a escola. Aí essa mãe, ela fica chateada, que ela queria que ele chorasse, esperneasse, blasfemasse, gritasse. E ele não faz nada, ele até aceita. O normal é a criança chorar. E a gente força e vai. Eu nunca vi uma criança ficar traumatizada porque foi forçada a entrar para a escola. E aí, como ela foi forçada, ela não aprendeu nem a ler nem a escrever. De tão traumatizada que ela ficou. Mesmo traumatizada, ela aprendeu. E aí o Camilo coloca: você vai conduzindo a criança. E o Raul Teixeira diz assim: não assenta com a criança para discutir com ela o porquê que ela não quer ir na evangelização. Não assenta. Vambora, tô indo, sua mãe tá indo, anda logo, tô fechando a casa, vem atrás de mim, pronto, acabou. É assim que faz. Não tem que ficar discutindo ali. Ô Emerson, mas e se for de religião diferente? Como é que a gente faz? Que os pais entrem em acordo. Eu não sou a favor assim. Um leva na igreja evangélica e outro leva na doutrina espírita. Ou um leva na igreja católica, no catecismo, e leva na doutrina espírita. Entrem em acordo. Aquele que trabalhar mais, que se dedicar mais, que se envolver mais, que ele seja o responsável para evangelizar também. Acordo. Fizemos isso. Minha esposa era católica. E aí a gente comentava sobre isso quando a gente namorava. Nossos filhos, como é que a gente vai fazer? Eu falei assim: olha, eu vou fazer uma proposta. E eu fiz essa proposta. Quem for mais frequente no ambiente religioso, quem for mais frequente, fica responsável para cuidar, para evangelizar.
Gente, é claro que eu ia fazer uma proposta que eu ia ganhar. Isso é óbvio. É claro, eu ia fazer uma proposta que eu não ganhasse. Aí eu fui para a doutrina. Aí ela, a tal ponto dela vir para a doutrina espírita, olha que vitória. Nada contra as outras religiões. Nada disso. Mas a doutrina espírita, ela vai apresentar para a gente o evangelho com a fé raciocinada. Nada contra as outras informações que estão sendo trazidas para nós. Tá claro isso? Agora, atentemo-nos. Por quê? Porque a criança, a gente conversa. Se a criança não aceitar, a gente insiste. Se ela não concordar, a gente impõe. Conversa, insiste e impõe. Porque a responsabilidade é nossa. E aí o Camilo responde, e se for jovem? O que a gente faz? Aí o Camilo coloca assim, utilize os métodos de persuasão necessários. Utilize os métodos de persuasão. É jovem. Qual método de persuasão você terá? Qual argumento você vai trazer? Como que você vai trazer? Ele está com 14 anos, ele está com 16, 17 anos. Como que você vai trazê-lo? Porque quando está com 18, 23, aí não dá mais. Aí a caminhada é dele. Mas enquanto ele é menor, mas isso não aceita. Insiste, conversa, utilize métodos de persuasão. Eu vou contar para vocês uma técnica de persuasão. Já que o Camilo propõe, cada um vai criar a sua. Então, eu coloco para os pais assim, chama o seu filho lá, ele está com 15, 17 anos, chama o seu filho para vir na reunião. E ele vai falar assim, pai, eu não vou. Quero isso não. Quero esse negócio de reunião não. Isso é muito cansativo, falação na minha cabeça, vou não. Aí você fala assim, ô meu filho, vão comigo? Vão comigo, você sabe por quê? A gente vai ouvindo o que eles têm para dizer, e depois a gente sai comentando, pai, eu não vou. Ô meu filho, tá certo. Então vamos fazer o seguinte, já que você não vai, vão comigo hoje, que aí você vai comigo, a gente sai de lá, depois toma um sorvete e tal, e aí a gente vai comentando sobre como foi a reunião. Pai, eu não vou, combinado? Tá, meu filho, eu já escutei. Nem você aumentar o tom de voz, não. Mas veja bem, já que você não vai hoje, vão hoje comigo. Sabe por quê? Você indo comigo, a gente vai trocar ideia, porque tem um momento que a gente não tem tempo de conversar. Ô pai, eu não vou. Eu falei, tá bom, meu filho, então vão hoje comigo. E eu coloco para os pais não se irritar com os filhos. Eu coloco para os pais irem convidando. Por quê? Não são os pais que têm que irritar com os filhos. São os filhos que têm que ficar irritados conosco. Eu falo com os pais assim, irritem os filhos de vocês. Irritem os filhos. Chama uma, chama duas, chama três, chama quatro. Até eles ficarem irritados. Porque o que é comum? Os filhos falam assim, eu não vou na reunião. Eu não vou. Aí o pai chega e fala assim, não, meu filho, vamos uma vez só. Eu não vou, pai. Tá bom, então fica aí nesse computador, nesse celular. Eu quero ver a hora que a desgraça acontecer, para quem que você vai orar. Ô, gente, os pais ainda amaldiçoam o filho. Não precisa de amaldiçoar, não, gente. Só insiste, até ele ficar irritado. Por quê? Porque quando ele ficar irritado, ele vai fazer a pergunta que a gente espera que ele faça. E todos os adolescentes fazem. Ele vai chegar e vai falar assim, e por que você quer que eu vá? Pronto, era o que a gente estava esperando. Sabe por quê, meu filho? Eu faço tanta coisa por você que eu não quero, mas eu faço porque é por você. E eu gostaria que você fizesse por mim, que é ir numa reunião comigo. Aí, claro, gente, que essa argumentação não esgota o potencial do jovem. Ele vai chegar e vai falar assim, e o que você faz por mim? Aí você fala assim, tirando a parte do espermatozoide do óvulo, que eu não vou explicar os detalhes, mas se você está na Terra, quem permitiu fui eu. Sabe aquele show que você foi há 3 semanas atrás? Eu não concordava com aquela banda, achei aquele show caro, eu paguei, eu levei e eu busquei.
E eu nem gosto daquela banda. Então, meu filho, eu faço por você. Aí o filho vai chegar e vai falar assim, ah, é? Então, se eu não for na reunião, eu não vou naquela festa de 15 anos que está marcado daqui a 2 semanas do pessoal lá da sala. Aí você olha para ele e fala, é. Aí o filho não esgotou. Ele ainda vai falar assim, chantagem agora. Você vai falar, não, isso é condição. A vida, meu filho, é feita de condições. A gente dá, a gente recebe. Quem não dá, não recebe. E vocês não cedam. Porque daí a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ele vem com aquela cara. 1 semana antes da festa, ele já chega e fala assim, viu as notas que eu tirei na escola? Ele vem mostrando a parte boa. Faltando 2 dias para o aniversário, ele fala assim, pai, lembra que a festa que eu te falei há 2 meses atrás? Você lembra da festa e lembra daquele último diálogo? Lembro, meu filho. É aquela que eu te falei que você não vai? Não, pai, você não vai fazer isso, né? Não, meu filho, nós temos um acordo. Eu te falei que você não iria. As suas notas não tem nada a ver com isso, não. As suas notas é um compromisso seu com o seu aprendizado. O meu compromisso está feito, eu pago a sua escola. O seu com o seu aprendizado. E aí, ele vai ficar irritado? Vai, mas é um acordo, gente. Quem não dá, não recebe. Quem fala isso para nós? Clarencio, livro Nosso Lar. Vocês vão lembrar daquela mulher que pede ao Clarencio para ela vir proteger os filhos aqui na terra. Lembram? Capítulo 13 do livro Nosso Lar. Pede para proteger os filhos aqui na terra. Aí Clarencio faz para ela uma pergunta. Quantos bônus hora a senhora tem para que nós atendamos o teu pedido? E ela responde, 304 bônus hora. E aí o Clarencio dá uma risada. Porque a gente acha que o Espírito Superior não ri, mas ri. Não é só a gente que ri, não. O Espírito Superior também ri. Aí Clarencio dá uma risada e ainda fala com ela assim, tem 6 anos que a senhora foi resgatada das zonas de sofrimento, do umbral, e até hoje só trabalhou na colônia de Nosso Lar 304 horas. Atenção, gente. É uma média de 50 a 55 horas de trabalho por ano. E aí o Clarencio vai falando para ela das tarefas que ele ofereceu e ela foi saindo. Ele ofereceu para ela 4 tarefas em locais diferentes, em ministérios diferentes, em setores de enfermaria diferentes. 4 tarefas. Na última, Clarencio fala assim, a partir da senhora não assumir a última tarefa que te ofereci, a senhora deliberadamente, atenção para as palavras, deliberadamente se recolheu aos campos de repouso e por lá ficou, repousando. E agora a senhora vem me pedir para proteger, para visitar os seus filhos na terra? Volte ao campo de repouso e reflita no teu pedido, reflita no mérito. E aí vem a fala, se vocês esquecerem o meu nome não tem problema. Esquecer o nome da cidade que a gente mora não tem problema. Não tem problema não. Não esqueça essa frase para a eternidade. Não é nessa encarnação, não. A fala de Clarencio é, quem não coopera, não recebe cooperação. É da lei, gente. É da lei. Quem não coopera, não recebe cooperação. Trazendo para os nossos filhos, ele fala para ela não poderia vir visitar os filhos dela, porque ela não fez por merecer. Se ela não fez por merecer, não vai vir. Quem não coopera, não recebe cooperação. Se os nossos filhos não nos atendem, ok, é um direito deles. Mas não pode merecer méritos que não fizeram jus por receber. Então, voltando à pergunta de número 21, o que fazer, como lidar com os filhos que não se interessam pela doutrina espírita dentro da apresentação que os pais estão fazendo? Ou seja, métodos de persuasão. Mas e se os filhos ainda não quiserem, se ainda não quiserem? Aí o Chico pergunta para o Emmanuel,
A pergunta que o Chico faz para o Emmanuel, ela está no livro O Consolador. É a pergunta de número 190. Olha a pergunta. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? Os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, o que devem fazer os pais? E aí a gente pensa, nós vamos orar, nós vamos dar passe, fazer o culto no lar, levar no pastor, levar no padre, levar no coordenador da casa espírita, levar no psiquiatra, vou levar no psicólogo, vai tomar medicamento. Já fez tudo e ele continua rebelde e incorrigível. O que a gente faz? Alguém pode sugerir essa resposta. O que a gente faz? Você já fez tudo? Senta e espera? Corrija o rumo? Olha o que Emmanuel coloca para nós. Se os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a tudo, que os pais não descuidem da dedicação e do sacrifício. Sabendo que Deus vai semear o coração, vai semear o amor no coração desse filho através, atenção, através de dores atrozes. Ou seja, ele vai aprender. Mas ele vai aprender pela dor. Ele vai aprender pela dor. Se o Emmanuel coloca isso lá no livro Consolador, vão lá no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 9, que é uma mensagem de Santo Agostinho, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Olha a fala de Santo Agostinho. Se os filhos não atenderem o que nós programamos para eles e estamos com a consciência tranquila de tudo que ensinamos, que permaneçamos assim, atenção, independente do produto que esse filho venha a dar. Santo Agostinho coloca isso. Santo Agostinho coloca que a gente precisa ficar com a consciência tranquila de que ensinamos tudo, explicamos tudo, conversamos tudo, fizemos tudo. Nesse mesmo parágrafo, Santo Agostinho tem uma colocação muito interessante. Vou pegar um exemplo aqui com vocês, antes da observação de Santo Agostinho. Quando a criança está lá nesse calor, só de fraldinha descartável, deitadinha lá no berço, sem blusa, só de fraldinha, sem short, sem nada, dormindo, de bracinho aberto, a gente olha para ela ali tranquila e a gente fala assim, parece um... Todo mundo fala a mesma coisa, né? Parece um anjo. Aí tá com aquela pança, aquela coxa, dá vontade de dar uma dentada, dá vontade de dar uma mordida, dá vontade de comer o menino. Quando ele entra na adolescência, a gente arrepende por que não comeu. Que ela acaba com a paciência da gente. Testa a gente em todos os limites. Mas olha como que Santo Agostinho já sabia. Olha como que ele já sabia. Nesse mesmo parágrafo que ele fala quando adultece, ele coloca, desde pequenina, a criança manifesta a tendência boa ou má trazida de passado. Gente, se desde criança ela manifesta as tendências boas ou más trazidas de passado, o que ele está dizendo? Que a gente vê como anjo. De anjo ela não tem? Já viu anjo ter tendência má? Então não é um anjo. Desde bebê ela já vai manipulando. A gente precisa, todos os grupos, todos os lugares, quando eu faço a pergunta, todo mundo coloca, parece um anjo, todo mundo vê como anjo. Essa colocação que Santo Agostinho faz é a mesma que a espiritualidade faz no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É a mesma.
Lá está, bem-aventurados os simples ou bem-aventurados os puros de coração, porque no capítulo 8 está falando das bem-aventuranças, que é o início do Sermão da Montanha, lá em Mateus. E bem-aventurados os puros de coração. No item 4, ele coloca para nós: é necessário que as mães vejam os filhos como anjos, para dar conta do momento reencarnatório, direcionando o caminho, apresentando propostas e elevando-o para a espiritualização. É necessário que ele seja visto como um anjo. Então ele fala isso, o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. Santo Agostinho repete a mesma coisa no capítulo 14. Muitos nem se atentaram para esses dizeres, e é o que as comunidades vivenciam. É isso. Agora, ainda que nós façamos desta maneira, ainda que a gente os perceba com as dificuldades que a gente está assistindo, com a falta de limite que a gente está vendo hoje, com o envolvimento deles nas redes sociais, e só nas redes sociais, é um problemaço que nós estamos tendo. Eles não aceitam regras, não querem seguir limites, não aceitam propostas e vão fazendo do jeito deles, e aí é a vida que vai ensinar. Estive conversando com um empresário de uma fábrica de tecidos lá em Vitória, no Espírito Santo, e ele falou assim: Emerson, na minha fábrica, a maior dificuldade que eu tenho para a contratação são os chamados menores aprendizes. E eu perguntei, por quê? Mas o menor aprendiz, ele não quer receber regras. E a gente faz um contrato de 90 dias, mas eu não preciso te preocupar não, que antes dos 90 ele já vai ser demitido. Eu falei, é mesmo? Falei, Emerson, eles não completam. Eu falei, como que é? Ele falou assim, Emerson, no meu chão de fábrica eu tenho 40 funcionários no chão de fábrica. 40 funcionários. Lá não pode descer para o chão de fábrica com blusa de manga comprida, com celular e relógio de pulso. Não pode. No chão de fábrica, no galpão, eu tenho uma passarela que é um U. Ela vai desta ponta até a outra ponta. E eu tenho um funcionário que é o funcionário mais bem pago de todos aqueles que estão lá, que só fica caminhando na passarela. Ele só caminha na passarela, observando todos. E aí ele coloca, quando eles assinam o contrato, não pode descer com esses 3. Eu falei assim, mas se eles quiserem ver a hora, ele falou assim, eu tenho um relógio que de qualquer lugar que a pessoa estiver no galpão, ela consegue enxergar o relógio. Eu falei, e se tiver frio? Lá dentro eu tenho climatizador. Lá dentro é 25 graus. Se reclamar, se não reclamar, não importa. Lá dentro é 25 graus. Se lá fora tiver 13 graus, lá dentro é 25. Se lá fora tiver 38, no chão de fábrica é 25. O climatizador está ligado. Então não precisa descer de blusa. Para não ter problema em mexer com a mão, olhar relógio. E relógio, Emerson, quem usa relógio de pulso é só você assim, esse pessoal mais velho. Eu falei, valeu. Só o pessoal mais velho que usa relógio de pulso. Os mais jovens já não usam. Então ele não tem problema com o relógio de pulso e nem com a blusa. Eu falei, se o celular não pode descer. Ô Emerson, eu entrevisto quem está chegando. Eu mostro o que está escrito em negrito. Não pode descer com o celular. Todos eles recebem um armário e recebem um avental. Chegou com apetrechos, deixa no armário. Pode consultar o celular na hora do almoço, no horário de café, 15 minutos de café. Mas tem que deixar lá. O meu funcionário está lá. De repente, o funcionário está mexendo na máquina, e aí ele pega e faz assim. Quando ele faz assim, meu funcionário que está lá viu. Meu funcionário vai, desce a escada, vai na máquina, desliga, e fala com ele assim, seu celular está no bolso. Aí ele fala, eu esqueci. Sim, eu vi que você esqueceu. Pode passar no departamento pessoal, você está demitido. E eu falei com ele assim, você não dá chance? Ele falou, Emerson, eu sou empresário. Eu não tenho que educar.
Quem tem que vir educado são os jovens. Eles não vêm educado dos lares e eu vou educar na minha empresa. Ele perde um dedo na empresa e eu tenho que indenizá-lo para a vida inteira. Sem falar que eu ainda sou punido, porque eu deixei ele vir com o celular no chão de fábrica. Eu sou empresário, não deixo não. Então, Emerson, o que eu faço? Aqueles que passam 25, 28, 33 anos, eu não tenho problema. Por quê? Porque eles têm um passarinho para cuidar. Está pagando prestação de moto, está namorando, está querendo casar, tem prestação de apartamento. Esse não tem problema não. Os jovens, eles não respeitam regra. Eles não respeitam regra. Então, o meu funcionário já fala, passa o departamento pessoal, você está demitido, e eu demito na hora, antes dele perder o dedo. Porque na hora que ele perder um dedinho, a hora que ele tiver um problema, o problema passa a ser meu. Ou seja, esse problema que ele está dizendo, numa fábrica, nós estamos com esse problema no mundo. O Brasil é o segundo país do mundo que mais tempo fica no celular. No celular, não estou colocando no computador, não. O Brasil fica, em média, 9 horas e 32 minutos por dia no celular. Em segundo lugar, porque em primeiro lugar está a África do Sul, 9 horas e 38 minutos, e o Brasil está seco no primeiro lugar. Está doido para pegar a África. Atrás do Brasil, que está em segundo, vem as Filipinas, com 9 horas e 10 minutos, e em quarto lugar vem a Colômbia e a Argentina com 9 horas e 1 minuto. A média de celular no mundo é em torno de 5 horas e 40 minutos a 6 horas e 10 minutos. O país que fica menos tempo no celular no mundo é o Japão, entre 2 a 3 horas por dia. Quanto mais países, quanto mais intelectualizados, menos tempo dedicado ao aparelho celular. Quanto mais infradotados culturalmente, mais tempo no celular. Então imaginem vocês, nós estamos com um problema de disciplina grave na relação com os nossos filhos. Nós vamos para a mesa no café da manhã, colocamos o aparelho ali. Nossos filhos também. Nós temos uma cultura lá em casa. A gente não deixa o celular na mesa. No café da manhã, no almoço, no lanche, família sentou, o celular tem que ficar na sala, o celular fica no quarto. Aí vem os namorados, né? As namoradas tiveram que aprender. Ou a gente se adapta à cultura do namorado que ele está trazendo de onde ele está vindo, ou ele vai ter que aprender. Aí as meninas já começaram a colocar, não, aqui não dá para ficar atendendo o celular na mesa, não. Aí ou eles levantam e vão atender em outro lugar, ou então já deixa o celular no outro lugar. Naquele horário é o horário da família. Qual é a dificuldade para a gente entender isso? Se nós não colocarmos limite em nós, como que nós vamos colocar nos nossos filhos? Entendamos isso. Entendamos isso. É o mais simples. E aí eu volto na orientação de Pedro. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. Ofereça pasto, ofereça conhecimento, ofereça exemplo, ofereça diálogo, ofereça acolhimento, ofereça aconchego. Apacenta. Para, assenta, escuta, concorda, discorda e deixe que eles caminhem. Mas a gente vai dando norte quando são menores e permite que eles façam as suas escolhas quando são maiores. Quando a minha filha caçula estava com 12 anos de idade, lá em Belo Horizonte tem um encontro que chama COMEB, Confraternização das Mocidades Espíritas de Belo Horizonte. Acontece no período de carnaval. Pai, eu estou querendo participar da Comeb. Ô, filha, que bom, está chegando, né? O dia que você vai poder participar. Não, pai, mas eu queria esse ano. Eu falei, esse ano não dá, né, filha? Você tem 12 anos, a idade mínima da Comeb é 13 anos. Ô, pai, mas eu gostaria de ir esse ano. Filha, mas lá tem uma regra. Lá tem uma regra. Não, pai, tem que ter 13. Mas aqui, pai, deixa eu te falar. Eu nasci no lar espírita. Pai, eu acompanho o culto no lar desde o ventre da minha mãe. Uai, filha, então você sabe que tem que respeitar a regra?
Pai, mas não é isso que eu estou querendo. Pai, eu estou querendo te falar outra coisa. Eu falei, o quê? Pai, se você ligar para a coordenação do encontro e falar assim, é a filha do Emerson Pedersoli, e eu olhei para ela e eu olhei ali e falei assim, é assim que nasce a corrupção. Eu vou ligar e pedir para passar por cima de uma regra para você poder ir 1 ano antes. Filha, você já vai fazer 13 anos. Pai, mas eu vou fazer 13 anos daqui a 6 meses. O encontro é daqui a 1 mês. Eu falei assim, filha, mas você ainda não fez 13. Pai, carnaval, eu fora do encontro, sabe como é que é o clima? Vai deixar? Eu falei, deixa eu te falar uma coisa, filha. Nos encontros de carnaval que eu tiver palestra e tiver jovens, você vai estar junto comigo e com sua mãe. Se não tiver os jovens, são só adultos, eu vou fazer palestra para os adultos, a sua mãe vai estar junto com a sua avó, cuidando do seu avô que está com Alzheimer, e você vai acompanhar a sua mãe. No ano seguinte, ela começou a ir. E de lá para cá não parou mais. Hoje ela está com 23 anos. 23 anos, e ela vai todos os anos, participa das comissões, ok. Quando ela estava com 19 anos, ela chegou e falou assim, meninas, falando para as 2 irmãs mais velhas, comprei 2 caixas de máscara da Shopee. A gente estava no auge da pandemia, só que a Shopee mandou 10. E aí, só uma observação. Gente, eu não respondo mensagem, eu não falo nada no celular. Eu só falo quando direciona para mim alguma coisa. Não é assim, Socorro? Quando a Socorro manda para assim, Emerson, papapá, eu respondo. Quando a Socorro manda assim, cartaz, eu não falo nada. Não mostro um tinino, ok, coraçãozinho pulsando, nem beijinho. Eu não falo nada, não olho nada, não faço nada. Então, quando pergunta para mim, aí eu respondo, não, Socorro, é isso. Pronto. Você ficou ansiosa? 11 horas, né? 11 horas. 11 horas Da noite, exato, você já sabe. Então, imagine vocês, eu não falo nada, estou vendo lá as meninas conversarem. Comprei 2 caixas de máscara da Shopee, a Shopee mandou 10. Leva para o escritório, falou para uma irmã. Falou para outra, leva para o estúdio. E aí elas começaram a rir, eu peguei, aí eu entrei. Gente, no grupo da família, que são 5, eu fico 3 meses, 4 meses sem falar nada. E aí na hora que eu entrei, eu falei assim, filha, ligue para a Shopee e veja como que você faz para pagar as 8 caixas a mais que vieram ou para devolver as 8 caixas a mais que vieram. Uma das irmãs respondeu assim, kkkk, papai está lendo. Porque elas acham que por eu não responder, eu também não sei ler. Mas eu sei. Aí a outra fez um emojizinho assim. Como quem diz, não é com ela. Enfim, quando eu cheguei em casa à noite, falei, filha, você ligou para a Shopee? Liguei, pai. Ô pai, eu vou te falar o que eles me disseram. Eles fizeram um elogio, mas não é para mim, tá pai? Ele é para você. Eles falaram assim, olha, muito bom você ter ligado para devolver as 8 caixas a mais que vieram. Por quê? As pessoas só ligam para cá ou para reclamar porque não chegou ou para reclamar o que chegou errado. Então, você está ligando para pagar ou para devolver, parabéns, você está sendo muito honesta e tal. Então, você pode ficar com essas 8 caixas a mais para você, você está de parabéns. Opa, então, eles me deram os parabéns, mas os parabéns é para você. Eu falei assim, filha, você corrigiu a pessoa da Shopee? Pai, corrigi por quê? Falei, primeiro, filha, ele veio te parabenizar porque você está sendo honesta. Nós temos que parar com isso nesse país, a gente tem que ser honesto e pronto, acabou. Mas a gente está tão acostumado a ser desonesto e dar esse exemplo para os filhos, que a gente começa a dar tapinha na mão do outro, no braço, no ombro, porque ele foi honesto. É acostumado a levar vantagem em cima do desmerecimento do outro. Nós temos que parar com isso. E o segundo motivo, filha, ele não pode te dar 8 caixas de máscara da Shopee. Ele não é dono da empresa. Ele está sendo desonesto. Ela olhou para mim com o olho desse tamanho e falou, pai, é difícil demais conversar com você. Vocês estão entendendo? A gente está num esforço inenarrável para tentar fazer isso aqui no nosso dia a dia. Isso!
E a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está com uma cultura de tirar proveito das situações, de ser desleal em outras situações, ser desonesto em outras situações, e passando isso para os nossos filhos. Quando ela fala, é difícil conversar comigo, eu lembrei da conversa quando eu tinha 12 anos. Que era passar por cima de uma lei para ela poder participar do encontro. Imaginem vocês quantas vezes a gente está passando por cima de regras e dando esse exemplo para os nossos filhos. E olha o estado que nós estamos. Então, mudar a nossa perspectiva é um papel nosso. Apacenta o rebanho de Deus. Independe da idade dos nossos filhos, apacenta. Se eu estou começando agora, os meus filhos são adultos, apacenta. Ofereça o que você tem de melhor. Mas eu já bati, eu já briguei, eu já espanquei, mas hoje eu sou diferente. E se eles olharem e perguntarem, eu lutei, eu mudei, eu orei, e eu vi que vale a pena a mudança. Meu filho, o que eu fiz lá atrás, se você se sentiu agredido, me perdoe. Mas era o que eu tinha para oferecer. Entendam isso. Os nossos pais nos ofereceram o que eles tinham para oferecer. E não adianta a gente cobrar mais deles. Eles não tinham. E nós oferecemos para os nossos filhos, quando crianças, o que a gente tinha para oferecer. E por mais que eles falem, mas eu podia ter recebido, podia, meu filho, mas naquela época eu não tinha condição de te oferecer. Emocionalmente, moralmente, eu não tinha estrutura, eu não tinha conhecimento, eu não tinha bagagem, eu não tinha maturidade. Eu não tinha. Então o que eu tinha, meu filho, foi o que eu dei conta. E eu espero que você tenha assimilado e que você faça melhor para os seus. Entendamos isso. E aí eu quero que fique para as nossas reflexões uma história. No período de névoa, na Escócia, um camponês, ele estava vindo para a sua casa e ele escutou gritos que vinha do pântano próximo. E quando ele escutou os gritos vindo da lavoura, ele corre até o pântano e ele vê que uma criança está sendo tragada pela areia movediça. E na fração do segundo ele salta, resgata aquela criança, leva a criança para casa, lhe dá um banho, lhe serve um caldo quente. Quando a criança se viu refeita, ela sai correndo daquela casa e se perde na névoa escocesa. No dia seguinte, na porta da casa desse camponês, para um carro, um Rolls Royce. E aí desce aquela criança de mãos dadas com um lorde inglês e a criança aponta para o camponês. E o lorde pergunta para o camponês, o senhor salvou meu filho ontem? E aí o camponês olha para o garoto e diz, se ele é o seu filho, sim, ele estava sendo tragado pela areia movediça e eu o retirei de lá. O Lorde olhou para ele e disse assim, eu sou um dos 10 homens mais ricos de toda a Inglaterra e eu queria lhe recompensar por aquilo que o senhor fez. Ele abre o seu paletó, o sobretudo, e tira do bolso interno do paletó uma pequena bolsa com moedas de ouro. E aí o camponês fala, por favor, Senhor, eu não mereço receber por esse gesto. É bem verdade que é a primeira vez que eu resgato uma criança, mas o movimento que eu fiz para tirar uma criança é um movimento que eu já fiz várias vezes retirando animais. E aí o Lorde guarda o dinheiro, os valores, e pergunta para o camponês, essas terras são suas? Não, essas terras não são minhas. Essas terras pertencem ao Lorde fulano de tal. Eu trabalho para ele, para a família dele. Então, essas terras não são minhas. O Lorde falou assim, eu o conheço. A partir de amanhã, essas terras serão suas. E ele falou, por favor, Senhor, não estrague a beleza do meu gesto, me beneficiando materialmente. Quando ele termina de falar, vem uma criança um pouco mais nova e abraça a perna do camponês. O Lorde olha e fala, este garoto é seu filho? Sim, respondeu o camponês, é meu filho órfão, aquele que a providência divina me confiou para educar e espiritualizar.
O Lorde disse: seu filho estuda? Não, meu filho não estuda. A escola é longe, o deslocamento é difícil. Então, ele vai trabalhar comigo na lavoura, ele já separa, ele semeia, ele corta. Então, mas o que vai ser do seu filho? Perguntou o Lorde. Ele vai ser um camponês. Os nossos avós eram camponeses, meus pais eram camponeses, eu sou camponês e ele será também um camponês. E o Lorde faz uma proposta. Deixe-me levar o seu filho para a Inglaterra. Eu vou fazer dele um dos maiores homens que passou pela terra no século XX. E aí o camponês olha para ele e fala: mas senhor, é meu único filho. E o Lorde faz uma leitura do estado íntimo do camponês e fala com ele: enquanto você não aceitava os benefícios que eu estava tentando te apresentar, materialmente, entendi o tamanho da sua pureza, da sua simplicidade de coração. Mas não permitir que o seu filho estude, que o seu filho cresça, é egoísmo da tua parte. O camponês, entendendo a sinceridade com que o Lorde falava, ele liberou o filho para acompanhar aquele Lorde e acertaram entre eles, ajustaram os encontros do filho com o pai nos períodos de férias. E aquele garoto estudou. E ele estudou. E ele foi fazer o curso superior e ele fez medicina na Universidade de Londres. Se especializou em infectologia no Hospital de Santa Maria. Um dos homens que mais influenciou para o encerramento da Segunda Guerra Mundial fora acometido de pneumonia. A família deste homem recebeu a informação do médico: o quadro dele é tão grave que ele não sobreviverá. E a família perguntou: mas não é possível? Não tem nada que pode ser oferecido para o nosso ente querido? Não é possível. E aí os médicos colocaram: há um jovem médico que está trabalhando numa vacina, mas ela só foi experimentada em animais. E aí perguntaram: só em animais? Sim. Mas qual é a chance de aplicar nele e ele sobreviver? E os médicos disseram: 10%. E a família disse: então pede esse jovem médico para aplicar. Chama esse médico. Porque se ele tem 10% de chance de viver, é melhor ele ter 10% do que não aplicar. Porque se não aplicar, ele tem 100% de chance de morrer. Chamou o médico explicou as mesmas coisas. Foi lá e aplicou a vacina. Na primeira semana, aquela pessoa estava parcialmente restabelecida. Na segunda semana, ela estava completamente restabelecida. Esse rapaz, que foi salvo com essa vacina, transforma-se depois no ex-primeiro-ministro inglês Winston Churchill. Winston Churchill é o mesmo garoto que foi salvo pelo camponês da areia movediça. O pai de Churchill, Randolph Churchill, ele conversou com o camponês e levou o filho daquele camponês, o filho órfão daquele camponês, para fazer dele um dos maiores homens que passaram pela terra no século XX. E ele se transformou num dos maiores cientistas que esteve conosco na terra, que inventou a penicilina, que graças a ele, milhões de vidas estão sendo salvas há quase 100 anos, Alexander Fleming. Um gesto de amor. Um gesto de amor que foi consolidando todo um grupo e a gente vê milhões de vidas sendo salvas por uma situação que poucas pessoas conhecem e que aconteceu na nossa história no início do século XX. Imaginem vocês se nós dermos conta de colocar isso em prática nas nossas relações. Apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. O principal caminho para criarmos esse movimento chama-se culto no lar. Joana de Ângeles, no livro Leis Morais da Vida, no 2º capítulo,
no último parágrafo, ela coloca para nós: acende a luz do Evangelho em casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais as trevas triunfarão em teu lar, em tua família e em teu coração. Entendendo a colocação de Jesus, que a gente nunca está sozinho, escolha um dia, 20 minutos, 30 minutos, domingo ou quinta ou quarta, escolha e faça do seu núcleo familiar esse posto de socorro, conforme coloca para nós André Luiz no livro Os Mensageiros. Determinados lares, o culto no lar representa verdadeiro posto de socorro para atendimento a desencarnados, onde a espiritualidade sabe daquele culto e ela traz desencarnados. E André Luiz ainda dá o exemplo de determinados lares, ainda significa para nós reunião pública a hora do culto no lar, de tantos desencarnados que vão chegando, porque sabem naquele momento: apacentai o rebanho de Deus que está dentre vós. E contar com a presença de Deus no nosso dia a dia é atender a colocação que André Luiz traz para a gente. Se nós não tivermos o hábito de orar, que a gente profira palavras de bom ânimo, de otimismo nas nossas tarefas diárias, no amanhecer do dia, como ele coloca no livro Sinal Verde. E ensina para a gente o poeta dizendo: quem foi que fez o sol, tão vivificador, com sua luz tão brilhante, cheia de fulgor, os trilhões de estrelas que cintilam nos céus, e as nuvens vaporosas como densos véus, a mecânica celeste, o arcano profundo, da eterna ciência que equilibra os mundos, dos micro-organismos em desenvolvimento aos orbes gigantescos em deperecimento, do átomo à nebulosa, da ameba ao serafim, e a origem das coisas que nunca terão fim. Quem foi que fez a virtude impoluta que não se modifica e a possante energia que a tudo vivifica? Quem foi que fez a primavera, o outono, o inverno, o verão? Fez a chuva, o vento, o raio e o trovão. O perfume das flores, o som, a luz, o ar. Os campos, as florestas, a terra, o céu e o mar. O infravermelho, o ultravioleta. E fez da lagarta subir uma bela borboleta. Os clarões da luz do sol, do pôr do sol, o cantar do rouxinol. Quem foi que fez as feras bravas, a asa do inseto, a beleza de um ninho, deu agilidade incrível à pulga saltitante e fez o passo lerdo e tardo do elefante? E o colibri, com nímia sutileza, sugando o mel das flores com tal delicadeza, o tatu escavando a cova em que se abriga, e a faina inesgotável da minúscula formiga, o inquieto macaco, o fogoso corcel e a abelha trabalhando na construção do mel. Quem foi que fez a ostra, o golfinho, o tubarão, a baleia, e fez a engenhosa aranha tecendo a sua teia? E um instinto de conservação, como bússola infalível de orientação, guiando com acertos irracionais, sem nunca transgredir as regras naturais. As maravilhas do reino mineral, o leito onde repousa o reino vegetal, os prodígios da animalidade, em um elo mais acima, a nossa humanidade e tantos outros reinos que nós desconhecemos, sistemas de mundos que nem nos apercebemos, os gênios tutelares, arcangelicais, imersos nos segredos dos planos siderais. Que maravilha é essa que eu não posso descrever com todo o dramatismo que eu pudesse ter? Artista ímpar e inimitável, sublime e ilimitado, me ponho de joelhos e contemplo abismado e pergunto a mim mesmo com estupefação: quem criou tudo isso com tanta perfeição? Quem dá sem perder nada e paga sem dever, e a tudo movimenta sem nunca se mover, formando e transformando, criando e agindo, governando e dirigindo? Quem tem tanto poder? Pergunta outras vozes: quem pode me dizer, eu vos peço, queridos irmãos meus? E as vozes me respondem: foi Deus, foi Deus, foi Deus. Eu vou agradecer a paciência de vocês, tomara que tenha valido as nossas reflexões no encerramento da Semana Espírita. Até breve, se Deus quiser.
Nós encerramos com chave de ouro a nossa Semana Espírita, né? Mais uma Semana Espírita em que todas as casas se visitaram, todas as casas prestigiaram essa Semana Espírita. E nós devemos isso aos precursores do movimento espírita que nós temos aí o Milton Muniz, que participou da fundação da AME, né? Há muito tempo e tal. Então nós devemos continuar nesse caminho honrando aqueles que nos precederam, aqueles que abriram caminho para a doutrina espírita, para o movimento espírita aqui em Poços de Caldas. Devemos muito à nossa federativa, a União Espírita Mineira, né? Quantas vezes recebemos o pessoal da União aqui, dando cursos, as casas que estavam começando o movimento espírita, quando estavam começando, né, os estudos. Então agora nós só temos a agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos nossos amigos espirituais que trabalharam e continuam trabalhando para a doutrina espírita na nossa cidade, na nossa região, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Agradecemos, Senhor, a oportunidade de fazer parte desse movimento, de levar o Teu Evangelho aos corações. Agradecemos, Senhor, aqueles que nos precederam nessa tarefa, aqueles que abriram caminho, facilitando hoje os nossos trabalhos, as nossas atividades. Mas agradecemos também, Senhor, a família espírita que nos deste, aos irmãos de ideal que lado a lado continuam nas suas casas, nas suas instituições, servindo a doutrina com amor, preservando a pureza e a simplicidade original da doutrina espírita. Agradecemos, Jesus, aqueles que se iniciam, as crianças da evangelização, os jovens, aqueles que seguirão esse caminho, que nos substituirão nesse trabalho. Que o Teu amor nos ilumine a todos, que a Tua paz abençoe nossos corações e que possamos, Jesus, continuar servindo como aprendemos com aqueles que nos precederam. Ilumina-nos, Jesus, abençoa-nos o nosso esforço, o nosso trabalho. Que o Teu amor envolva a todas as casas espíritas, para que todos nós possamos continuar sendo recebidos nesses lares abençoados para a nossa própria regeneração, para que nós possamos aprender a viver em um mundo melhor. Abençoa e ampara, Jesus, a todos aqueles que trabalham para a implantação do Teu reino de amor, do Teu reino de paz no nosso planeta. Graças Te damos, Jesus, por mais essa Semana Espírita, por este dia em que recebemos o nosso irmão. Que o Senhor o abençoe no seu trabalho, abençoe também a sua casa espírita, para que continue na tarefa cristã. Que a Tua paz, Senhor, nos abençoe e que levemos tudo isso que aprendemos aos nossos lares, exemplificando no dia a dia, honrar a família, os nossos progenitores e honrar a todos aqueles a quem devemos tanto. Que assim seja.